O que comemoramos hoje? Maravilha! Comemorando a Páscoa. Mas o que é Páscoa? Pois é, pela manhã nós estivemos aqui falando sobre o Cordeiro ressuscitado. Nós falamos sobre a tumba vazia. Ela não tem ninguém na tumba, ela está vazia. E o cristianismo está fundado, firmado sobre o pilar do túmulo vazio. Hoje pela manhã nós falamos sobre a ressurreição. Mas agora à noite eu queria compartilhar com você uma palavra no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos, do 1 até o 14. Êxodo 12, do 1 ao 14. A Páscoa no Antigo Testamento e a Páscoa no Novo Testamento. O que ela representa? O que significa a Páscoa? Qual é a mensagem que fica para nós acerca dessa data tão importante? Vamos ler a palavra? Êxodo, capítulo de número 12, do 1 até o 14. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comem carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto homens como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu os ferir. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. O tema dessa mensagem de hoje, um tema simples, mas que vai fazer sentido para você. Páscoa, a celebração do Cordeiro ressuscitado. Bem, a Páscoa surge no momento em que a nação de Israel chega a um período de escravidão. Rapidamente, o povo de Israel foi convidado, entrou no Egito como convidado. José havia sido vendido para lá como um escravo, mas, por uma obra divina, miraculosa, Deus tira José de um cativeiro e coloca ele para administrar os tesouros do faraó. José, vamos lá repetir, José se torna poderoso na terra. Tão poderoso que havia fome em todos os lugares. Mas, lá no Egito, por causa da administração de José, aquele lugar tinha prosperidade. Como houve fome em toda a terra, a família de José foi convidada a estar lá, a morar lá também. A família de José, Jacó e todos os seus filhos foram para lá, cerca de 70 pessoas, habitar como convidado do faraó. E eles ficaram lá por muito tempo. Só que José morreu.
O faraó que havia convidado ele havia morrido também. Os filhos, desse faraó haviam se esquecido da benfeitoria que a nação de Israel havia feito para eles. E além de tudo, eles se multiplicavam, eles cresciam de forma extraordinária. As mulheres, elas geravam muitos filhos. Então, o medo pairou naquele lugar. Com medo de que houvesse uma rebelião e eles se virassem contra, aquela nação, eles então criam uma trama de massacrá-los e de impedir que eles continuassem a gerar novos filhos. O povo começou a sofrer. No meio do sofrimento, eles clamam ao Senhor. A Bíblia fala no livro do Êxodo, capítulo 3, que eles estavam sofrendo, massacrados, clamando a Deus, pedindo a Deus socorro e livramento. E Deus ouve a oração daquele povo. Ele ouviu o gemido. A Bíblia fala que eles eram como um exército. E Deus ouviu o gemido daquele povo e providenciou para eles um libertador. Assim começa então, essa história magnífica do Êxodo. Assim começa aqui a nossa Páscoa. Como eles oravam, Deus então lhe envia para lá um libertador chamado Moisés. Mas juntamente com Moisés, Deus envia 10 pragas. As pragas vieram para colocar à prova as divindades daquela nação. A última praga era a mais terrível de todas. O coração do faraó estava endurecido. Então Deus envia a última praga. E qual era? A destruição de todos os primogênitos. Eles haviam morrido e de uma forma extraordinária e com mão forte. Deus então livra aquele povo do cativeiro que estava lá, em que eles estavam vivendo. Bem, eles agora estavam prestes a sair do Egito. Mas Deus então dá a eles uma ordem. E a ordem era essa que nós estamos falando aqui nessa noite. Em Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo 12. Deus mandou que matasse um cordeiro macho. Era um cordeiro cevado. A carne daquele cordeiro deveria ser assada, não cozida, mas assada. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas portas das casas onde tivessem as famílias reunidas. E eles deveriam se manter dentro daquele lugar. Eles deveriam comer, de forma ataviada para uma saída rápida, para uma saída repentina. Porque Deus iria livrá-los com mão forte. Deus então deu a ordem para eles: comam com pão sem fermento, com ervas amargas, não deixe sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, queime, mas estejam prontos para sair. Então a ordem era muito clara. Deus envia, Moisés e tira eles de forma apressadamente daquele lugar. O sangue que estava sendo usado nos umbrais das portas fazia parte uma representação ou figurativa do que Cristo faria no futuro, da maneira como Cristo daria, o seu sangue pelo povo. Então, aquela noite, o anjo do Senhor, ele veio na nação. Eles estavam comendo ervas amargas com pão sem fermento, comendo cabrito em suas casas. E houve então um gemido como nunca houvera outrora. Havia choro em toda a casa. Havia lamento em todos os lugares. Porque não foi apenas os filhos dos nobres que morreram. Os filhos dos nobres, os filhos dos escravos, até de quem estava preso. O primogênito de cada família havia morrido. Não sobrou ninguém naquele lugar. Nenhum primogênito. Até os animais, os primogênitos morreram. A nação de Israel agora, ela estava dentro da sua casa, protegida. Porque Deus então, ele pega aquele símbolo e traz livramento para a nação de Israel. Aquela noite, o anjo destruidor da parte de Deus visitou o Egito, matando todos os filhos primogênitos daquela nação, sobrando apenas aqueles que estavam em suas casas
protegido com o sangue do cordeiro. Aquele sangue era um sinal em que Deus olhava para aquela casa e o anjo passava sobre a casa. Daí a palavra pechar, ou que significa passar por cima. Agora conhecemos como Páscoa. Páscoa significa exatamente isso, passar por cima. Repete comigo assim, passar por cima. É uma referência a esse anjo da morte, que passou por cima da casa do povo hebreu, atingindo apenas aquele povo que havia feito tão mal à nação de Israel. Deus, num ato de misericórdia, diferenciou a nação de Israel, o povo hebreu, o povo de Deus, da nação egípcia. Porque na casa em que havia o sangue, o anjo da morte não atingiu essa casa. Essa foi a Páscoa do Senhor. E desde aquela noite, a Páscoa, então, ela passou a ser um cerimonial perpétuo. Deus instituiu a Páscoa como um mandamento para que eles não se esquecessem da maneira como foram libertados da escravidão no Egito. Algo interessante. Todos aqueles que saíram do Egito eram escravos. Não havia ninguém nobre ali. Todos eram escravos. Durante toda a sua vida foram maltratados, humilhados e massacrados. Deus se comove com a dor daquele povo, com a angústia, com o clamor. E Deus então, com um braço forte, arranca aquele povo do Egito. Ele jamais conseguiria sair daquele lugar sozinho. Então Deus os libertou. Há uma semelhança profética nesse texto, porque nós também éramos escravos, escravos do pecado. Há uma semelhança nesse texto, porque o homem estava preso nas suas paixões. Ele era escravo da sua carne, assim como aquele povo. Ele não tinha como se libertar sozinho, ele não tinha como sair daquela situação. Deus, para aquele povo, envia Moisés. Deus, para nós, envia um libertador, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Jesus, então, ele é enviado para libertar a gente da escravidão. Não apenas como Moisés foi levantado, Deus, ele coloca Jesus como um libertador, mas também como um cordeiro imaculado, que vai morrer, mas através da sua morte, vai libertar a todos. É através do sangue que ele nos libertou do poder da escravidão da morte. É através do sangue de Jesus que ele nos libertou e nos resgatou para vivermos uma nova vida. Foi por causa do sangue que ele mudou a nossa história e nos tirou das trevas para o reino do seu amor. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, isso aqui é extraordinário. O que se pode perceber é que aquele cordeiro sacrificado, durante todo aquele período, ele era um símbolo. Repete comigo a palavra símbolo. Pois é, ele era um símbolo do cordeiro principal, do cordeiro verdadeiro, que é Cristo Jesus. Cristo é o cordeiro pascal. Você pode repetir comigo? Cristo é o cordeiro pascal. Cristo é a nossa vitória, a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro verdadeiro. Antes de começar o seu ministério, antes de ser conhecido, sabe, pelas pessoas, Jesus, ele vai e desce ao Jordão, e João estava batizando no Jordão, às margens do Jordão. Jesus chega naquele lugar, e João, ele olha para Jesus e o reconhece, e o apresenta para todos os povos. Não apresentou Jesus como mestre, não apresentou como a luz do mundo, não apresentou como Senhor. Ele apresenta como o Cordeiro de Deus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, João Batista, ele reconheceu Jesus como o Cordeiro que, sabe, até aquele momento era apenas símbolo de tudo aquilo que Jesus representava. Aqui estava diante dele o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ou seja, todos aqueles cordeiros, Páscoa após Páscoa, ano após ano, ao longo dos séculos, eram apenas cordeiros genéricos. Não era o Cordeiro verdadeiro.
eles eram apenas a sombra daquele que estava ali diante de João Batista. E João reconhece e apresenta esse cordeiro para a nação de Israel. Por isso, nós hoje não precisamos mais matar animais, comer ervas amargas. Nós não precisamos mais, fazer o sacrifício que a nação de Israel fazia ano após ano, porque eles faziam como sombra. Nós não temos mais a sombra, nós temos a real substância. Eles tinham um símbolo, nós temos Jesus. Oh, glória! Aleluia! Oh, irmãos, e a Páscoa, ela deixa para nós 4 mensagens extraordinárias que eu queria compartilhar com você. 4 mensagens da Páscoa. A primeira mensagem é uma mensagem de gratidão. Páscoa significa para nós gratidão. Aquele povo estava preso no Egito. Não tinha como vencer o poder de Faraó, que era muito maior do que eles. Aquele grupo era um grupo de escravos. Como se libertar da prisão, da sua escravidão? Como se libertar das garras do Egito? Eles não tinham a menor chance de mudar de vida. Como aquele povo estava no Egito, assim nós estávamos também no mundo. Estávamos condenados, não havia esperança para nós. Olha a sua vida hoje. É só pensar um pouquinho comigo. Onde você estaria se Jesus não tivesse entrado na sua vida? O que você estaria fazendo no mundo se Jesus não tivesse te encontrado? Nós vivíamos como escravos, presos às nossas paixões, fazendo coisas que não gostaríamos de fazer, mas éramos forçados pelo pecado. Ninguém gosta de fazer coisa errada. Faz porque é um escravo. Porque se fosse livre, saía com facilidade. Mas como é um prisioneiro, o prisioneiro não faz, aquilo que ele quer fazer. O escravo, ele é obrigado a fazer o que o Senhor o manda. O pecado dominava o ser humano. O pecado me dominava. Eu era um escravo. Havia uma corrente sobre mim, me aprisionando e me obrigando, a fazer tudo que a carne desejava. Assim também éramos nós, éramos escravos. Estávamos sem liberdade, mas Deus, Ele vai lá, assim como Ele fez com a nação de Israel, com mão forte, os arrancou, das garras do Faraó. Deus também, com mão forte e braço estendido, nos arrancou das garras de Satanás. E hoje nós somos livres. Oh, aleluia! Deus enviou um Salvador, para aquela nação. Ele enviou Moisés para nós. Ele enviou Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Oh, aleluia! Ele enviou Jesus para nós. E agora ele diz: vocês vão se lembrar desse momento. Vocês não vão mais esquecer disso. Vocês precisam se lembrar desse dia. Para a nação de Israel, ele disse: comendo pão sem fermento e ervas amargas. A Páscoa será para vocês como um memorial perpétuo, um memorial de gratidão. Vocês precisam se lembrar. Há algo importante no que eu quero dizer para vocês. Nós não temos o hábito de ser grato. Lembramos as coisas ruins que nos fazem com muita facilidade. Conseguimos lembrar de coisas ruins que nos aconteceram há 2, 3, 4, 5 anos atrás, e outros até mais. Mas as coisas boas normalmente fingimos demência, esquecemos. A pergunta é: você consegue se lembrar das coisas boas que Deus tem feito para você? Você é uma pessoa grata? Você tem motivos para agradecer a Deus? Foi lindo o testemunho contado aqui nessa noite. Porque o que ela desejava era a cura do seu corpo. Mas o que Deus fez? A cura da sua alma. Irmãos, isso é extraordinário. Ela tem motivo para agradecer a Deus. Não porque ela recebeu o que ela queria, mas porque recebeu o que ela precisava. Nós precisamos entender, irmãos, a maneira de Deus trabalhar. Nem sempre Ele vai dar o que nós queremos, mas sempre dará o que a gente precisa. Eu creio então que você tem muitos motivos para agradecer a Deus.
Você tem motivos, sabe, de sobra para glorificar o nome desse Deus e não ser tendencioso a esquecer. Deus está dizendo, olha, vocês não podem esquecer o que eu fiz por vocês. É por isso que Ele também deixou o memorial de sua morte. Vocês devem fazer isso em memória de mim. Toda a igreja, todo crente, ele precisa participar da ceia. Naquele momento, ele está trazendo à memória o sacrifício de Jesus. E é nessa hora nós somos gratos. Nós lembramos que ele pagou um preço poderoso na cruz do Calvário. Ele pagou um preço de sangue. E é por causa do sangue dele que nós encontramos vida. Já percebeu quem você foi? Já caiu a sua ficha? Tu já fez essa autocrítica? Já fez essa introspecção? Já olhou para dentro e falou assim, cara, se não fosse Jesus, eu estaria completamente destruído. Se não fosse Jesus, irmãos, estávamos, sabe, agarrados no pecado, presos ao pecado, e agora sendo destruídos por ele. Se não fosse Jesus, estávamos presos à prostituição, às drogas, aos vícios. Quantas pessoas estão presas ao vício? Não é que ela quer o vício, não, irmãos, é porque ela é escrava. Ela gostaria de estar aqui sentada com você, adorando a Deus contigo, mas elas não conseguem fazer isso porque são escravas do pecado. Mas assim como Jesus nos libertou, Jesus vai libertá-los também. Oh, aleluia! Ele também os libertará. Oh, glória! E quando isso acontecer, precisamos ser gratos. Então a primeira mensagem é uma mensagem de gratidão. Segunda mensagem é uma mensagem de graça. A Páscoa para nós é uma mensagem de graça. Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não éramos capazes de agradar de alguma forma ao Senhor. Ela representa para nós, então, o que realmente nós somos. Não merecedores, mas completamente carentes, irmãos. Éramos assim. Assim como eles não podiam vencer as forças que os dominavam, nós também não podíamos vencer o mundo espiritual que nos escravizava. Foi o Senhor que fez tudo. Foi Ele que veio. Entenda isso. Foi Ele, somente Ele. Ele veio. Ele morreu. Ele pagou um preço. Ele nos libertou. Nos tirou de um lago horrível de lodo, firmou nossos pés sobre a rocha, nos deu uma família, oh, aleluia, nos deu uma esperança. Esse Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente que Deus deu para nós. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É obra de Deus, irmãos. Então nós temos que ser agradecidos, mas nós temos que entender que a graça é um favor que Deus nos deu. A Páscoa, ela tem uma mensagem de graça. Terceiro, a Páscoa também tem uma mensagem de amor. É uma mensagem de amor. É uma linda canção de amor composta pelo próprio Deus. Deus amou-nos de tal maneira. A Páscoa, ela é uma mensagem de amor. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus viu valor em nós. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus viu valor em você. Ele viu valor em nós. Ele olhou para essa geração de escravos do pecado e teve compaixão. Deus olhou para esse povo massacrado e sofrendo pelos pecados e os amou e tirou esse povo dessa situação. Libertou esse povo, e Ele olhou para nós um dia também. Ele nos amou, e Ele nos separou, Ele nos escolheu, irmãos. E como diz o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 3, vejam, com grande amor nos tem concedido o Pai, que
de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos agregou não apenas a sua família terrena, mas Ele nos agregou a sua própria família espiritual. Hoje nós podemos sentar à mesa. Você não senta à mesa como escravo. O escravo não tem sandália nos pés. As suas roupas são roupas rasgadas, sujas do trabalho da lida diária. Sabe, o escravo não tem anel no dedo, mas o Senhor nos chamou. Ele nos amou como amou o Pai, amou o Filho pródigo, dando ao Filho pródigo uma nova roupagem. Tira essa roupa velha, coloca uma roupa nova, tira as suas sandálias sujas, rasgadas ou o pé descalço, coloca uma sandália nova, coloca o anel do dedo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Ele nos amou, aleluia. Essa é uma mensagem de amor, irmãos. Foi por amor que Ele morreu. Foi por amor que Ele se entregou no Calvário. Foi por amor, Mauro. Se tem algo que pode resumir, sabe, o grande feito de Deus, é o amor. Então a Páscoa, ela, além da mensagem de gratidão e de graça, ela tem uma mensagem de amor. Porque foi por amor. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo, certa vez escreveu que alguém até pode morrer por um amigo, até pode morrer por um parente, mas não se sabe de ninguém que tenha morrido por um malfeitor. Nós éramos malfeitores, cheios de pecado, mas Ele nos amou. Eu queria que você sentisse, sabe, percebesse a grandiosidade desse amor. Ele não te julgou e nem te condenou por causa dos seus pecados. Ele nunca olhou para o seu pecado. O mundo aí fora nos apelidam. Eles nos classificam de acordo com o nosso pecado. É beberrão, é pinguço, viciado, é prostituto. Nos classifica de acordo com o pecado. Deus não. Ele nos classifica como filho. Só um pai amoroso é capaz de olhar para nós e de nos dar o valor quando nós não tínhamos valor algum. Hoje você está bonitinho. Dá uma olhadinha no seu lado, olha quanta gente bonita hoje. Vocês estão lindos hoje. Amar não é nem tão difícil. Te amar, sabe, não é difícil amar você. Você está bonito, você está lindo, está melhorado, aperfeiçoado. Ó, Carol, a Malmora, moleza. É, o Wilder, a Marcelo, ó, moleza. Agora e a gente? Escravo, cheio de pecado. Então a mensagem de Páscoa é uma mensagem de amor. Por fim, a mensagem da Páscoa, ela é uma mensagem de graça, de esperança, perdão. Esperança por quê, pastor? Porque quem éramos nós, irmãos? Para onde estávamos indo? Esse Cordeiro vivo que ressuscitou agora, é a nossa Páscoa, ele também é a nossa esperança. Porque se, como falamos pela manhã, se Jesus não houvesse ressuscitado, nós poderíamos comer, beber e morreríamos logo depois. Teríamos uma vida comum, uma vida sem graça, como muitas pessoas sem Jesus têm vivido, vivendo como se não houvesse amanhã. Mas quando nós temos Cristo, sabe, quando nós entendemos o grande amor de Jesus por nós, quando nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, do verdadeiro Cordeiro, quando nós compreendemos isso, nós recebemos a mensagem de gratidão, nós recebemos a mensagem da graça, nós recebemos a mensagem do amor, mas também recebemos a mensagem da esperança.
Esperança por quê, pastor? Porque nós estávamos destinados ao inferno, mas hoje nós temos esperança de um dia estar com o Senhor na eternidade. Nós estávamos caminhando a passo largo para a destruição, mas um dia nos encontraremos com o amado da nossa alma. Oh, aleluia! Nos encontraremos com o Senhor. A esperança, irmãos, para nós, como o logo da nossa igreja diz, a esperança para o seu futuro, a esperança para o nosso futuro. O diabo, ele tem, reservado para ele seus asseclas, o inferno, o lago de fogo e enxofre, um lugar de sofrimento, um lugar de dor e amargura, mas para nós está reservado um lugar juntamente com Deus, aleluia, a ponto de Jesus, enquanto estava aqui, dizer: não fiquem tristes, não turbe o vosso coração, na casa do papai tem muitas moradas, oh aleluia, a esperança para você, meu irmão, a esperança para você. E aí você fala assim: pastor, eu nunca fui escravo. Eu nunca senti isso na minha pele. Eu nasci num lar evangélico. Minha família sempre foi crente. Irmãos, sem Jesus, a religião não salva ninguém. A igreja, rótulo denominacional, não salva ninguém. Todo o sacrifício que nossa mãe fez, nossos pais fizeram, as pessoas da igreja faz, não é capaz de salvar ninguém. Nossa esperança não está depositada neles, confiadas nele de forma alguma. A nossa esperança está em Jesus, irmão. É nele que está pautada a nossa confiança. É por ele, é por isso que podemos ter esperança de que quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos os nossos olhos na eternidade. Crente não tem medo de morrer. Crente é meio doido, não tem medo de morrer. A gente vai em alguns velórios e é incrível quando é um velório de crente. Há choro contido. Há um misto de sentimento. Porque o que tem no coração da família que perdeu a pessoa amada é a esperança. É a esperança. Sem esperança, nós estaríamos perdidos. Sem esperança, a nossa vida seria mais sem graça do planeta. Pela esperança, nós aguardamos que um dia o Senhor, Ele virá, irmãos. Um dia Jesus vai vir. O apóstolo Paulo, ele meio que escreve de forma extraordinária aos Tessalonicenses, dizendo que não sabe, mas quem sabe não abrir e fechar os olhos. Mas ele vai dizer que com voz e alaridos de arcanjos, o Senhor, ele virá, e aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Por que o apóstolo fala aquilo? Porque o povo estava desesperado. Eles não tinham esperança do amanhã. Então eles achavam que a volta de Jesus era iminente. Eles estavam deixando a família, deixando o trabalho, deixando de fazer as coisas comuns da vida, porque eles ficavam num estado de contemplação, porque lhes faltava a esperança de um amanhã. Mas o apóstolo, ele então dá uma palavra para eles: olha, vocês não precisam ficar desesperados. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, e depois, quem estiver vivo, juntamente com ele será assunto aos céus. Oh, irmãos, e ele conclui isso dizendo: console uns aos outros com esta palavra. Ou seja, há esperança para o nosso futuro. Há esperança para o nosso futuro. A grande questão é: e você, irmãos? Qual o valor que você tem dado ao sacrifício do Cordeiro? Para a nação de Israel, eles davam um valor enorme ao Cordeiro da Páscoa. Eles eram rígidos na cerimônia. Eles valorizavam aquele ato. Mas quando o verdadeiro Cordeiro de Deus chegou, eles não o reconheceram. O Senhor está nos convidando hoje a tomar uma postura,
a entender que Ele é o Cordeiro ressuscitado e digno de ser adorado. É por isso que a Páscoa é a celebração do Cordeiro ressuscitado, do Cordeiro que venceu a morte, do Cordeiro que, deu a volta por cima da morte. Melhor, Ele saiu do túmulo, o túmulo dele não está vazio. É esse Cordeiro que nós estamos adorando aqui. Esse Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e hoje Ele intercede por nós. Mas ao mesmo tempo Ele enviou o Espírito Santo que está trabalhando no teu coração para te dar a mesma sensação, o mesmo sentimento, a mesma experiência que os que estão em Cristo têm. E a mensagem é: você precisa receber, aceitar o sacrifício dele, permitir que o sangue dele, que era passado nos umbrais da porta, hoje o sangue dele está no nosso coração, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Você precisa permitir que o sangue dele limpe você. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez a tua vida está amarrada ao erro, ao pecado, ao engano. Mas Jesus hoje te trouxe para te libertar, aleluia. E para dar a você o que aqueles que estão em Cristo têm, que é a alegria da salvação. Irmãos, não há algo mais extraordinário como esse. Eu queria convidar você a fazer agora uma análise da tua vida, porque Jesus, Ele está à porta, Ele está vindo em nossa direção. Quem tem as marcas do Cordeiro em sua vida, o anjo da morte não o alcançará, ele sobreviverá, ele será assunto aos céus. Mas quem não tem Jesus, quem não tem as marcas, quem não tem o sangue de Jesus, ele não receberá a salvação. Ele será deixado para trás. Não há esperança para quem não está em Cristo Jesus. Se a mensagem de Páscoa, ela é uma mensagem que fala de graça. Graça tem a ver com o favor não merecido. Você não merece, eu não mereço, mas Ele resolveu nos dar. E Ele está te oferecendo hoje a oportunidade de recebê-lo. Ele está agora trabalhando no teu coração, para que você o receba como o Senhor da sua vida. Essa mensagem é uma mensagem de agradecimento, de gratidão, de graça, de amor, de esperança. Essa é a mensagem da Páscoa. Quem recebe Jesus hoje? Quem permite Jesus entrar no coração? Quem se permite hoje deixar o Espírito Santo entrar para assim, eu gostaria de receber Jesus, de firmar um pacto com esse Jesus, de deixá-lo entrar na minha vida. Quem gostaria hoje de se reconciliar com